Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a professora tutora Beatriz, né, que está acompanhando vocês ao longo desse semestre. E a proposta da nossa webconferência de hoje é a gente estar conversando um pouquinho sobre todo o conteúdo que a gente tem trabalhado até o momento, né, e principalmente estar tirando dúvidas a respeito da PCA, né? Então, assim, o que eu queria propor para vocês? Na verdade, é a nossa primeira webconferência, então, assim, vão surgir alguns imprevistos, é normal, até porque essa ideia de hoje, nossa, é mais mesmo um momento de aproximação e conhecimento, tá? E outras webconferências virão, e aí, assim, a gente vai depois desmembrar de acordo com cada disciplina. Então, o que é a proposta do encontro de hoje, né? Como eu falei com vocês, a gente vai estar trabalhando, vai fazer um pouquinho um apanhado do que a gente já fez aí ao longo dessas semanas de curso, e depois a gente vai dedicar esse momento para as dúvidas do PCA. Mas aí tem que... Tá. Gente, eu ainda estou me testando aqui, tá? A gente está te escutando. A professora sumiu para mim aqui. Eu desativei o áudio de vocês, porque como eu vou começar a falar, senão vai ficar um pouco uma confusão, mas logo daqui a pouco eu já libero o áudio de vocês de novo, tá bom? Vocês conseguem ouvir? Faz assim, para ver que está tudo ok? Tudo bem, então vamos lá. Como eu falei com vocês, eu desativei o áudio de vocês, senão ia ficar cada uma falando uma coisa e aí vocês não iam conseguir me ouvir. A ideia da nossa primeiro momento do nosso encontro é eu estar apresentando para vocês o conteúdo que a gente já trabalhou até o momento, até porque eu sei que algumas alunas entraram já aí no início das aulas e é importante que a gente faça aí essa retrospectiva. Como eu falei com vocês, eu preparei um conteúdo da nossa webconferência, né? E aí a proposta do nosso encontro era discutir um pouco, né, a atuação do serviço social, pensando o serviço social a partir do projeto ético-político. E aí eu queria fazer um link, né, inicialmente, com as nossas linhas de discussão das diversas disciplinas que a gente tem, né, nesse semestre. E aí vocês ficam me perguntando, ai, Bia, mas por quê? Por que eu tenho que ficar lembrando do que a gente já discutiu nas outras disciplinas? Porque, como eu falei com vocês, o PCA ele vai permitir, né, que vocês vejam, né, de forma mais prática, né, todo esse conteúdo, toda essa parte teórica do serviço social. O primeiro semestre ele é um pouco mais conteúdo mesmo, mais um processo histórico do serviço social, então vocês leem bastante, mas ao longo dos períodos vocês vão ver que é muito mais, assim, tranquilo, né? Vocês têm mais proximidade com a prática, principalmente quando começarem no estágio, enfim, né? E o PCA, ele já permite, desde o primeiro momento, né, vocês terem essa proximidade com a prática, né? Vocês vão ver que é super tranquilo. Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Quando eu pensei nas questões do PCA, do AP1, né, das nossas disciplinas, eu achei que era importante estar fazendo esse link, né, entre o conteúdo que nós estávamos estudando e também com o nosso conteúdo aí, pensando também na nossa prática, né, como a gente pode pensar já como se a gente já tivesse formado, o que aquele conteúdo que eu aprendi lá, né, no início da minha faculdade pode permitir, né, que eu faça um melhor trabalho, que eu tenha um melhor desempenho, né, que eu consiga trabalhar melhor. Então, a disciplina de ética, a gente trabalhou aí, nesse primeiro momento, a importância e a relevância do projeto ético-político. E aí, se vocês lembram bem, eu coloquei como exemplo
a atuação do serviço social dentro de um empreendimento habitacional. E o que eu propus naquele momento, né? Eu quis propor para vocês que vocês pensassem, né, como um funcionário de uma empresa privada conseguiria estar desenvolvendo um trabalho respeitando o seu projeto ético-político, né? Então, esse foi o desafio, né? Como que eu, contratada, empregada de uma grande empresa de construção civil, consigo garantir, né, os direitos, né, da população que está sendo removida para um bairro distante. E aí vocês trouxeram para mim várias possibilidades de atuação de forma que a gente permitisse que o nosso projeto ético-político fosse respeitado. Vocês falaram muito da importância de ouvir, né, essas famílias que seriam removidas, né? Vocês falaram a importância de criar possibilidades de comunicação, seja através de oficinas, de reuniões comunitárias, e aí vocês conseguiram trazer exemplos práticos, né, e entendendo a importância de você, mesmo sendo contratado de uma empresa de uma construção civil, né, você não deixa em momento algum de ser assistente social e você tem ciência, né, consciência da importância, né, do seu projeto ético-político, né, dentro daquela sua atuação. Na disciplina de fundamentos históricos metodológicos, a gente trouxe, né, uma experiência aí para estar discutindo a diferença da assistência e do assistencialismo. A unidade 1 da disciplina de fundamentos, ele falou muito bem isso, né? O que o serviço social, a gente tem que ter muito claro essa diferença, né, da atuação do serviço social, né, e uma prática assistencialista. E aí, por que eu acho importante trazer esse exemplo logo no início do nosso curso? Porque, assim, quando a gente entra para o serviço social, a gente não sabe ao certo o que é o serviço social, né? Muitas vezes a gente tem algumas confusões de, o assistente social, o que o assistente social faz? Eu preciso fazer uma faculdade para poder me tornar assistente social? Mas eu já tenho um projeto social que eu sou voluntária, né? Então eu já acho que eu sou assistente social, e aí, ao longo do curso, você vai ver que não, né? Que você tinha um trabalho voluntário que muitas vezes é totalmente contrário, né, da proposta da política de assistência social. Então, essa questão que eu propus para vocês, nessa linha de discussão que eu propus na disciplina Fundamentos Históricos, eu propus exatamente isso, né? Pensar como a gente pode, né, realizar uma ação, né, dentro de uma favela, né, quais são as possibilidades aí de trazer parceiros como a saúde, assistência, no exemplo que eu dei, né, trazer a liderança comunitária para estar ajudando na organização desse evento, até porque é uma representação que está ali no dia a dia do morador, né, e aí tentar fazer com que aquela ação ela não tenha um caráter assistencialista. E aí eu lembro que eu dei o exemplo, vocês lembram, quem contribuiu para o fórum lembra bem, né, que a gente discutiu muito essa questão do uso, né, de uma ação social num viés mais de politicagem, né, de assistencialista, de caridade. Então, naquele momento, quando eu coloquei o exemplo da atividade dentro de um centro social, era muito partindo dessa perspectiva, né, dentro de um espaço que é um político que organizou aquela ação, quem estava dentro daquela ação, participando daquela ação, os usuários foram apenas os eleitores dele. Então, como a gente poderia fazer com que aquela ação deixasse de ter um caráter assistencialista para ter um caráter em consonância com a política de assistência social, né? E aí vocês trouxeram exemplos bem interessantes nessa discussão, vocês colocaram que vocês conseguiriam trabalhar, né, ouvindo outras lideranças, vocês falaram da importância de trazer ações que não fossem, né, não reproduzissem um discurso de caridade, e foi bem, bem bacana essa proposta, e vocês falaram muito mesmo do perigo de usar, né, uma ação social em favor de determinado político. E aí, né, a próxima disciplina, vocês ficam pensando, mas Bia, o que tem a
ver a disciplina, teoria e metodologia nas ciências sociais, eu não consigo linkar, né, o conteúdo, o vídeo que eu tive, o primeiro vídeo, com a atuação do serviço social, como é possível, né, porque eu tenho que entender o pensador Durkheim, né, o que é correção social, exterioridade, poder de generalização. E aí, quando eu trago para vocês o exemplo da adolescente, gestante, que é usuária de substância química, ela procura um centro de saúde, quando ela chega naquele equipamento público, né, quem está ali para atendê-la é uma assistente social que frequenta a mesma igreja daquela adolescente. Então, ela, a princípio, ela tem medo de se abrir para aquela assistente social, porque ela sabe que a assistente social é né, vizinha dela, é amiga da mãe, é do mesmo ambiente que ela, frequenta a mesma igreja, e aí ela, a princípio, ela tem muito medo, né? E aí eu quis levantar algumas questões. A primeira, né, a questão da neutralidade da atuação do serviço social, porque o assistente social ele tem que deixar bem claro que a partir do momento que ele está ali, né, no seu horário de trabalho, ele tem sempre que deixar aí de lado, né, seus preconceitos, né? Então, assim, independente da sua vida, né, o que você faz fora da sua instituição, né, quando você entra ali na instituição, você tem que seguir, né, o seu projeto ético-político, né? Então, eu quis trazer muito em relação a isso, né, como aquele assistente social conseguiria manter a neutralidade. E aí, o que eu propus, né? Eu propus que vocês fizessem uma correlação aí da coerção social, da exterioridade e o poder de generalização. E eu vi que dos alunos que participaram, né, a maioria conseguiu fazer uma relação muito clara da coerção social. Vocês falaram, né, sempre do medo da adolescente, né? Porque essa adolescente, ela tinha medo, né? Ela tem medo justamente por isso, né? A coerção social, ela possibilita isso, né? Através daquelas regras sociais, patriarcais, tradicionais, né? Aquela adolescente, ela não conseguia, né, se abrir, seja para os pais ou até mesmo para o assistente social naquele momento, porque ela tinha medo do julgamento, né? Então, ela tinha, quando eu falo julgamento de terceiros, é julgamento da profissional de serviço social, porque ali ela enxerga como uma amiga da mãe, né, a pessoa que está próxima a ela, seja também o julgamento, né, quando ela for ter que falar com os pais, os amigos, enfim. Então, é muito tratando em cima dessa questão, né, a coerção a partir dessa perspectiva do medo, né. Já a exteriorização, eu vi que vocês ficaram um pouco confusos, né, vocês não entenderam ao certo, né? O que seria a exteriorização dentro desse exemplo, né? E aí o que eu quis dizer é que também parte da mesma ideia da coerção social, né? A exteriorização é justamente isso, né? Aquela jovem, ela está dentro de uma sociedade, né, que tem regras e elementos socioculturais que são construídos há séculos, né? Então aquela história de que a adolescente, né, ela tem que ter um relacionamento para depois se casar, engravidar, e não só isso, também pelo fato daquela adolescente fazer uso, né, de uma substância química, né, e é gestante, então ela pensa muito em relação a isso, né, a esterilização, a construção, né, da questão da gestação, como eu consigo me abrir para assistente social, né, sabendo que desde que o mundo é mundo, né, desde que a minha avó, minha bisavó, minha mãe, minha tia, minha prima, né, elas sempre seguiram, né, um caminho aí para o processo né, de gestação, enfim, de ser mãe. E aí ela vê exatamente isso, né, que os padrões inseridos pela sociedade, eles vêm de séculos, né, então como ela vai conseguir se abrir, e aí é o papel da assistente social também, né, trazer essa acolhida para a adolescente, né, explicando para ela, né, orientando sobre a política de assistência, né, presente, mas também falando, né, do papel do assistente social, né, a questão do sigilo profissional e outras questões que são importantes. E aí a gente tem o poder da generalização, né? Também quando eu falo poder da generalização, é pensando muito em cima disso, né? Pensar, né? O poder de generalização é o quê?
de forma generalizada, o que é a mãe, né? O que é a gestação daquela família ali, né? Que ela faz parte, né? É aquele momento planejado. Então, assim, aquela família, tanto a mãe como a avó, como a tia, elas se organizaram, elas namoraram, elas noivaram, elas casaram e aí sim elas tiveram um filho, né? Então, como que ela pula essa parte, né? Então, como ela vai desconstruir essa generalização da família, né? Então, o assistente social tem que trabalhar em cima dessas questões. E aí vocês me perguntam, mas como, professor, eu consigo, né, deixar de lado, né, as minhas crenças, né, e consigo seguir o projeto ético político? E aí vocês vão ver que o serviço social, né, desde o seu surgimento, ele nunca foi assim. Hoje em dia a gente tem um projeto ético político, mas nem sempre o serviço social seguia esse projeto ético político, né? Se a gente for ver o início, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, o início do serviço social, essas ideias de poder de generalização, né, a coerção social, muitas vezes o próprio assistente social ele reproduzia esse discurso. E aí é importante que a gente pense as transformações do serviço social. O serviço social, ele surge ainda na década de 30, né? Então, hoje, né, em 2019, o que mudou? Como a nossa atuação mudou, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma formação. Quando eu falo para vocês que às vezes a gente entra no curso de serviço social achando que a gente já está preparada, mas eu preciso mesmo fazer faculdade de serviço social, né? Mas eu já faço isso na minha comunidade, já faço isso, né, num projeto que eu contribuo, mas aí vocês vão ver que, na verdade, o assistente social ele não segue essa ideia do ajudar, né? O assistente social ele não ajuda, né? O assistente social ele mostra para o seu usuário quais são os seus direitos. Então, assim, a gente não está ajudando o usuário, né? Mas sim a gente está fazendo um trabalho, né, de garantir que aquele usuário tenha conhecimento dos seus direitos sociais. E aí, como eu falei com vocês, hoje, atualmente, né, o serviço social, ele vai trabalhar muito em cima da individualidade de cada usuário, né? Pensando na universalização dos direitos sociais, como eu falei com vocês, que é permitindo o acesso dos direitos sociais, né, de forma sempre participativa. Quando vocês citaram para mim, por isso que eu falei que é importante a gente fazer esse link, né, com todas as disciplinas, quando vocês citaram para mim a importância dos espaços de diálogo, vocês falaram para mim das oficinas, das reuniões comunitárias, é justamente através desses mecanismos, né, seja através de grupos, né, a gente consegue garantir aí esse espaço democrático, né, que é um compromisso nosso, né, enquanto assistente social. E aí o assistente social ele vai ter que sempre ser pautado na individualidade de cada usuário. Então, a gente não pode generalizar, achar que a mesma intervenção que a gente fez para essa adolescente gestante que vocês sugeriram para mim, vai servir para uma outra adolescente gestante que vai aparecer. Até porque cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Mas sempre foi assim? A gente sempre conseguiu separar, a gente sempre conseguiu garantir que essa individualidade fosse presente? A gente vai ver que não, né? Então, assim, a gente vai ver que nem sempre o serviço social conseguia trazer, né, essa individualidade. Se a gente for pensar um pouquinho na disciplina de ética, né, nos códigos de ética, a gente vai ver que o código de ética do serviço social, se hoje a gente tem um código de ética que é respaldado no projeto ético político, nem sempre foi assim. Né? A gente tem aí o Código de Ética de 1947, por exemplo, né, o 47, o 65 e 75, todos trabalhavam em cima da ideia da ajuda. Né? Então, o assistente social, ele tinha aquele papel mesmo de solidariedade, de amor, de doação. Então, o serviço social era muito confundido, né, com essa ideia de caridade, né, e não pensando o serviço social, né, como uma política de assistência, né, uma política nacional de assistência. Não tinha isso, né? A gente não tinha uma política, a gente não tinha a lei de a LOAS, a gente não tinha código de ética, a gente estava construindo o código de ética naquele momento. E o código de ética, quando ele surge, né, ele vai reproduzir muito esse discurso mesmo da caridade. E não só da caridade, né, aquele estereótipo da pessoa que vai se inserir no serviço social era quem? Era aquelas mulheres, né, que eram damas da sociedade, né, que queriam fazer o bem, né, então elas entravam para o serviço social. E também o serviço social não surge só com essa ideia da caridade, mas também surge com a ideia de manutenção da estrutura e da ordem. Então, o serviço social ele surge, né, nesse momento, partindo da perspectiva da caridade, mas também partindo da perspectiva de manutenção da estrutura da ordem. Então, se ele parte da manutenção da estrutura da ordem, né, ele não vai garantir os direitos
né, dos trabalhadores, né, dos seus usuários, mas sim partindo, né, da perspectiva de garantia da estrutura do Estado, né. E aí o serviço social, pensando na perspectiva do Código de Ética de 1965, eu acho que se aproxima muito do nosso tempo, né, quando eu trago para vocês lá na nossa linha de discussão, a atuação do serviço social dentro da habitação. Se a gente for pensar o serviço social, quando ele surge na habitação, o serviço social vai surgir muito atrelado a esse conceito do amor ao próximo, de ajuda, né? O serviço social, ele chegava dentro das favelas, pensando no cenário carioca, muito com essa ideia mesmo de orientar, né, orientações referentes à higiene, a comportamento, né? Então, era uma forma muito mesmo de adaptar a sociedade, né, àquela urbanização que estava vivendo. E aí, posteriormente, principalmente durante a ditadura, o serviço social vai mudar um pouco essa perspectiva, porque o serviço social, o que vai acontecer dentro das favelas, né? Vai haver uma mudança. As favelas, ali naquele momento, elas vão deixar de ser algo possível dentro dos espaços urbanos, né? E vai surgir o processo de remoção. E aí o serviço social vai justamente caminhar para quê? Para a manutenção dessa estrutura e dessa ordem, né? Vai caber ao assistente social garantir que aquelas famílias possam ser removidas para outros espaços, né? O exemplo da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem aí a criação da Cidade de Deus, né? Que foram favelas, né? Que eram antes localizadas na zona sul do Rio, elas foram levadas para bairros mais distantes, né? E aí, por quê, né? O assistente social tinha essa visão. E vocês podem perguntar, mas não acontece, né, nesse exemplo que você traz para a gente, no ano de 2019? Sim, acontece. A gente também é empregado dentro da habitação, a gente também é funcionário tanto quanto aquele assistente social de 1965. Mas o que difere o ano de 1965 para hoje, né? Difere exatamente isso, que hoje a gente tem um projeto ético-político que a gente deve seguir. E aí a gente tem, finalmente, o Código de Ética de 1986, que vai se aproximar mais, né, o que mais se aproxima com o Código de Ética que a gente trabalha hoje, né, que eu não vou falar hoje na aula, até porque a gente não chegou ainda a essa aula, né, mas o Código de 86, ele vai refletir justamente, né, partindo da perspectiva da vontade coletiva. Então, pela primeira vez, a categoria das lutas das classes trabalhadoras, ela é incluída nessa perspectiva de atuação do serviço social. Então, o assistente social, ele, a partir do Código de 86, ele passa, sim, a estar vinculado aos interesses da classe trabalhadora, né? Então, como que o assistente social ele vai conseguir, né, realizar isso? A partir da competência teórica, técnica e política. E eu trouxe esse exemplo para vocês, essa foto, que eu acho bem interessante, né, que é pensar o serviço social a partir de dois conceitos, que é o da equidade e da justiça social. A gente sempre pensa, né, que o serviço social tem que trabalhar a partir do viés da igualdade. E tem uma foto que eu sempre vejo dentro do serviço social, que é uma foto de 3 crianças assistindo um jogo, né? Mas eu quis trazer um exemplo diferenciado, essa foto eu nunca tinha visto, né? Depois a nota de rodapé, a referência, a citação, tá bem pequenininha ali, não tá dando para ver, mas a gente coloca ali, né, onde eu tirei essa foto, até porque não foi criação minha, mas eu acho bem interessante essa foto, né, que é mostrando, né, como se você tivesse dado uma bicicleta para uma jovem, né, por um homem muito alto, aí a gente tem uma mulher, tem uma criança, e aí você, para a jovem cadeirante, você dá a mesma bicicleta para os quatro. Então, se você for pensar, a igualdade ali, ela é existente, eles deram exatamente a mesma bicicleta para 4, né, indivíduos, mas cada indivíduo tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. A equidade, ela vai trabalhar justamente em cima desse conceito, né? Entendendo que o indivíduo, ele tem as suas particularidades, as suas especificidades, e como a gente consegue garantir que esse indivíduo, ele chegue, né, àquele serviço, né, de forma aí possível, né? Então, eu acho bem interessante trazer esse exemplo, né, para depois, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês de PCA, né, vocês conseguirem entender se aquele assistente social que vocês vão entrevistar futuramente, né, ele segue essa lógica aí da equidade, né, e da justiça social, que é o que a gente falou anteriormente. E aí a gente chegou à entrega, né, do nosso PCA. Né? Antes de eu passar para essa parte da entrega, eu queria abrir para vocês,
para vocês comentarem um pouquinho essa nossa primeira parte do que a gente conversou até o momento, né? Porque eu quis, na verdade, só trazer mesmo um apanhado, porque na nossa conversa eu vejo que vocês às vezes ficam um pouco confusos sobre o que é o serviço social. Eu sei que é um momento, a gente acabou de entrar no curso, então é muito conteúdo, mas para vocês verem que acaba que cada disciplina, né, tem uma ligação com a outra, né? As disciplinas elas dialogam a todo momento, né? Então eu quis trazer esses exemplos mais práticos e tentar fazer esse resumo do que a gente trabalhou aí nos nossos fóruns, para depois a gente chegar aí às orientações do PCA. Mas eu queria abrir para vocês, para discussão, como eu falei com vocês, esse conteúdo eu vou estar disponibilizando depois na nossa Mediateca, então vocês não se preocupem, esses slides vão estar lá, junto com toda a nossa webconferência de hoje. Vou abrir aqui para vocês de novo, aí depois eu parto para essas orientações da entrega, ok? Vou liberar de novo o áudio de vocês. Eu acho que já está tudo ok. O Shaddai está com o áudio liberado. Tá, oi? Alguém quer falar alguma coisa? Contribuir com alguma coisa? Então, eu aprendi muito, assim, eu vou ser sincera, eu entrei com uma cabeça sobre o que era serviço social, realmente. Eu achava que eu era uma pessoa muito caridosa. Eu falava, nossa, eu acho que essa profissão serve para mim porque eu sou assim, entendeu? Eu quero ajudar todo mundo. Então eu achava que essa profissão caía muito bem em mim, entendeu? Aí o que que Uhum. aconteceu? Quando eu comecei a estudar, eu vi que é totalmente diferente, caridade, aí vem filantropia, e tem o assistente social, o assistencialismo. Então eu vi que é diferente, entendeu? Que a Uhum. profissão, ela não é a caridade, né? Claro. Então, assim, agora eu gosto da profissão, entendeu? Mas entendendo um pouco melhor, né? Porque a gente está no Uhum. início, mas entendendo um pouco melhor do que é o serviço social e da prática, né? Então, você consegue já fazer essa separação, né, entendendo que o serviço social, né, o que a gente aprendeu até o momento, né, difere muito dessa sua ideia, né, de que era o serviço social, né, que a assistência social era aquela coisa de estar fazendo uma boa ação, estar doando uma cesta básica, estar ajudando a pessoa em algum sentido de, você sabe que você sabe onde eu posso tirar aquele documento? Então eu vou levar você lá para tirar aquele documento, né? Então você entende que na verdade o assistente social não tem esse papel, nessa responsabilidade de, vou levar você para fazer um exame médico, né? Então você às vezes poderia pensar que isso era papel da assistente social, vou dar uma roupa para você, né? Seria mais ou menos isso que você está colocando, né? Eu acho que a visão que a gente tem. Eu acho que a visão que a maioria das pessoas tem sobre o serviço social é que ele é o bonzinho, né? Porque ele é o bonzinho, você é bonzinho, boazinha. E não é. A gente tem que aprender a diferenciar o bonzinho, né, que eles acham que eles são, da parte técnica que realmente a gente tem que seguir. Sim. Né? E mostrar o caminho certo, não ter o bonzinho da caridade. Tudo a gente tem que fazer sim, a nossa parte. Eu vejo muito em relação a isso, né? O assistente social, quando eu entrei na faculdade de serviço social, eu vi muito isso. Mas Bia, você entrou na faculdade certa, você é tão boazinha, você fala tão calma, né? E aí eu sempre falo com os meus alunos, eu falo, olha, serviço social está longe de ser essa ideia de que o assistente social até porque hoje em dia o serviço social, né? A gente tem exemplos aí dos professores, a gente tem a professora Adriana, a gente tem o professor Diego. O serviço social é uma profissão hoje, né, que tem homens fazendo curso, então não tem mais essa ideia de que é só mulher que faz serviço social, né, diferente de quando ele surgiu, o serviço social majoritariamente
ainda hoje a maioria são mulheres, mas a gente vê muitos homens que estão ingressando no curso, que era justamente essa ideia do cuidado, né? Como era um curso que aquela pessoa que era responsável pelo cuidado do outro, né? Como surgiu na década de 30, depois de 40, foi reproduzindo esse discurso, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente entende perfeitamente que o serviço social é uma profissão, que a gente tem um código de ética, que a gente tem uma legislação própria, né? Que a gente tem que seguir o projeto ético político, né? Então, vocês vão ver aí ao longo do curso a importância do projeto ético político. E vocês vão ver que o projeto ético político ele vai perpassar todas as disciplinas que a gente está trabalhando nesse primeiro momento, né? E aí, eu vou trazer para vocês agora, alguém mais quer fazer alguma colocação nessa nossa primeira parte de aula? Querem trazer alguma contribuição? Posso falar só? Quem vai falar? Calma aí, a Lívia está pedindo. A Lívia pediu, né? Vamos com a Lívia, então? Pode falar, Lívia. Oi, gente, boa tarde. Beatriz, eu realmente, assim, eu tinha uma visão diferente do que era o serviço social. Eu sempre trabalhei na área administrativa e hoje eu comecei a trabalhar no hospital, né? Uhum. Eu trabalho com uma assistente social muito, muito dura, muito rígida, né? Então, assim, eu não entendi o porquê. É a professora da mamãe. Eu não entendo o porquê E ela sempre falou assim, olha, eu trabalho com direito, eu trabalho com caridade. E eu não consegui entender, até porque a gente não consegue ter muita... Nós que trabalhamos, os administrativos, nós não conseguimos ter muita conversa com ela, né? E isso me trouxe essa curiosidade, eu vou te falar a verdade, de fazer o serviço social para entender o que é o serviço social, né? E eu também, assim... eu estou gostando muito, né? Eu estou lendo sobre isso, mas também eu estou tendo dificuldade dentro desse hospital de ter contato com outras assistentes. Eu não sei o que acontece. Já duas já me negaram uma entrevista que é o trabalho de conhecimento e tecnologia, né? Ontem até uma falou assim, olha, eu não vou te dar, você tem que vir com uma autorização da Secretaria de Saúde. Nós aqui não, e tem que ver quem está disponível a ser entrevistado por você. Eu não sei se os colegas estão tendo essa dificuldade, mas eu vou numa terceira assistente na próxima semana, mas eu estou tendo essa dificuldade. Eu não sei se realmente, até porque talvez não tenha sido explicado, eu preciso dessa autorização mesmo da Secretaria de Saúde para fazer uma entrevista, né, para chegar no hospital e pedir vir com esse documento da Secretaria. Assim, tem alguns equipamentos públicos, principalmente quando você vai entrevistar profissionais da área da educação, né, que é uma área bem fechada, você precisa passar, sim, né, em cima, pedindo autorização em caso da segunda CRE, enfim. Mas dentro da saúde, assim, eu já entrevistei os profissionais da saúde, eu não precisei passar para pedir a solicitação via Secretaria Municipal de Saúde, né, mas isso vai depender de cada órgão. Às vezes tem assistentes sociais que preferem mesmo que faça uma solicitação de cima, né, para poder dar qualquer tipo de entrevista. Mas, assim, é importante que você leve, né, o termo de uso, né, de liberação o termo que a gente tem disponível para a liberação do conteúdo que você vai estar utilizando para o seu trabalho, né? Então, a gente tem um modelinho aí já de termo para ser colocado, mas não necessariamente precisa dessa autorização de cima, né? Assim, há casos e casos. Talvez a instituição que você trabalha, eu não sei se é uma instituição federal, se é municipal, estadual, mas em algumas unidades de saúde, talvez eles peçam sim. Né? Mas, assim, se você tiver com dificuldade, você quer manter a sua discussão na área da saúde, depois você me encaminha um e-mail naquela parte de mensagens que a gente tem, e manda ali uma mensagem, ali dizendo que você pretende discutir a área da saúde. Você que queria discutir terceira idade? Não entendi. Não. Você que queria... Não, né? Então, não tem problema nenhum, não. Eu vou pedir para vocês, né, para todos que estão participando, né, isso vale tanto para a Lívia, mas como também para os outros alunos, que é importante que vocês já identifiquem qual a área de atuação que vocês querem fazer essa pesquisa. Porque, como eu falei com vocês, eu tenho 12 anos de formação, e eu conheço bastante assistente social na área. Então, assim,
pode ser que talvez vocês tenham dificuldade de entrevistar o assistente social que vocês conheçam, mas eu, tanto o professor Adriano, né, a gente também tem assistentes sociais lá na Unigran Rio, que podem estar disponibilizando a realizar a entrevista, né? Então, a gente tem outros profissionais que a gente pode estar contactando para vocês estarem realizando o trabalho de vocês. Não tem problema. Agora, o Shaddai vai falar? Não, voltou a você, porque foi a imagem da El Shaddai e voltou a você. Mas, enfim, e aí fico à disposição de vocês, tá? Depois vocês me passam direitinho a relação, qual é a área que vocês têm interesse de estar discutindo no PCA, que eu posso estar orientando vocês aí um possível profissional para vocês estarem entrevistando. Aí o Shaddai pediu a fala, eu vou passar para o Shaddai, tá? E aí depois a gente faz uma rodada de novo. Lívia, obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Shaddai. Você tá sem imagem, né? Tá só áudio. Eu tirei um pouco a imagem porque tinha gente passando aqui o tempo todo. Aí eu tirei um pouquinho a imagem. Tá, é o Shaddai. Pode falar, Shaddai. Então, deixa eu falar. Eu no início, que a gente estava falando sobre o assistencialismo, entendeu? Pela colocação que foi empregada, né, na questão, eu estava levando o assistencialismo só como políticos. Ó, eu tô dando assim, eu só estava pensando que era políticos que faziam essas práticas, entendeu? Para poder ganhar votos. No início eu só estava pensando que assistencialismo era isso, entendeu? Só que eu, assim, pesquisando, aprofundando, né, pelo fato de a gente estar fazendo essa AP1, você colocou, né, a senhora colocou muito em prática, né, então parece que eu tô dentro do caso, então eu procurei aprofundar um pouco mais. E eu vi que o assistencialismo não era, tipo, não é só de políticos, entendeu? Aquele caso estava falando do assistencialismo de político, né? Mas existe outros tipos de assistencialismo, né? E eu tenho, assim, eu estou um pouco em dúvida nessa parte sobre o assistencialismo, mas que eu também, assim, eu acho que muitas colegas minhas lá na discussão, tal, no AP1, elas também estavam botando só que o assistencialismo sobre essa parte sobre política. Só que eu, me aprofundando, eu sei que tem outras práticas de assistencialismo. Shaddai, porque quando a gente trouxe o exemplo, né, o exemplo que eu trago, ele sempre tem alguma correlação com o conteúdo, né, com a parte teórica do nosso curso. Né? E pensando nessa parte teórica do curso, foi falado muito da questão do risco do uso, né, da política de assistência de forma errada, né, que aí vira assistencialismo, dentro da perspectiva do centro social de um político. Então, foi exatamente o exemplo do conteúdo, né, da parte teórica, né, que eu quis trazer como exemplo prático da atuação do serviço social, porque no próprio conteúdo falava em relação a isso, né? Falava do risco, né, de um centro social servir não como uma garantia de direito, né, a universalização dos direitos, mas sim pensando na perspectiva mesmo de curral eleitoral, de uma forma daquele candidato, daquele político conseguisse manter o cargo que ele estava ocupando, e aí usando de uma forma errônea, né, aquela ação social onde ele reuniu naquele exemplo que eu citei, né, nós tínhamos ali a saúde presente, a gente tinha o CRAS presente, né? Então a gente tinha toda a rede aí presente, né? De rede de proteção, CRAS, a gente tinha também disponibilidade de isenção de documentação, e acabou que aquela ação que poderia ser uma ação, né? Pensando na perspectiva de acessibilidade, universalização dos direitos, acabou que ficou limitada mesmo a uma política, uma prática assistencialista. Mas o assistencialismo, ele não se limita só ao político, não. Inclusive, existem assistentes sociais formadas, tá, que atuam em instituições e que elas fazem exatamente, reproduzem exatamente esse discurso, né, essa prática assistencialista. Então, assim, não é
algo que se limite apenas a pessoas que não são da área. Nós já temos assistentes sociais formadas e formados, né, pensando, e eles simplesmente reproduzem esse discurso mesmo de caridade. Eu li recentemente um texto, que depois eu vou compartilhar com vocês, que fala, é muito interessante esse texto, que ele fala justamente desse risco da caridade, e caso alguma de vocês venha trabalhar entrevistando uma assistente social da área de assistência, eu acho que pode servir como referência. É uma crítica, né, da autora Gisele, depois eu passo a referência por completo. Ela faz exatamente uma crítica em relação a isso, né, a distribuição de cestas básicas como um dever e uma obrigação do assistente social, né. Joana, você não está conseguindo ver meu vídeo? Eu vejo aqui que você colocou que não está conseguindo. E eu vejo que é exatamente nesse sentido, pensando que o serviço social ele tem uma política a seguir, né? Não é simplesmente você achar que está fazendo, que você se formou, né? E você não conhecer o seu código de ética, né? Você não saber ao certo o que o assistente social faz. Senão você vai sair exatamente com a mesma visão de quando você entrou, né? Por isso que é importante a gente ter conhecimento dessa parte teórica, né? E não só ser um curso exatamente, um curso só pautado na prática. É meia hora, 40 minutos, eu acho, até uma hora. Shadai, você quer falar? Eu estou falando com você ainda. Oi? Shadai, pode falar? Eu vejo que alguém. O Shadai levantou a mão. Não, é porque eu apertei uma vez, aí tem que tirar depois. Ah, tá. Não, eu botei para assistir, mas enfim. E vocês, o que vocês estão achando já do trabalho? Vocês já começaram o trabalho de vocês, de PCA? Como que vocês estão nessa parte de produção? Oi, tá me ouvindo? Posso falar? É a Aline que fala? Sim. Pode falar, Aline. Eu fiz a pesquisa sobre a área que eu quero, a pesquisa da área que eu quero me aprofundar, que era da saúde. Só que tem vários ramos que eu achei, né? Eu fiz da área da saúde, tem uma que é hospitais, vários meios que eu posso atuar. E na entrevista, eu vou entrevistar uma conhecida minha, que eu consegui marcar com ela, e vou lá conversar com ela, na casa dela mesmo, para ter essa conversa. Pode ser assim, ou tem que ter um documento, um papel, alguma coisa assim. Aline, o importante é que você tenha, assim, uma autorização dela, por mais que seja uma pessoa amiga. Não, ela já até autorizou. Não, mas você tem que ter um termo, sim. Um termo de concessão de uso e imagem, né? Na verdade, às vezes você não vai usar a imagem, mas você vai usar o conteúdo que ela vai estar disponibilizando na entrevista. Então, é importante que você tenha esse respaldo, sim, por segurança, né? Não seja só uma coisa de forma informal. Eu vou estar disponibilizando para vocês, esse vai estar disponibilizado lá no nosso conteúdo, e aí você utiliza esse recurso, sim. Mesmo você já conhecendo a pessoa e ela já tendo autorização, né? E aí você pode perguntar, mas eu posso fazer essa entrevista, só tem que ser no local de trabalho dela? Não, o ideal é que você fosse conhecer o espaço, mas não necessariamente precisa ser lugar, pode ser por e-mail, né? Enfim, o ideal é que você esteja junto com a pessoa. Mas nesse primeiro momento a gente não vai ter nenhum processo de entrevista, não. Se a gente for olhar aqui os passos, né, a nossa primeira entrega, só um minutinho aqui para colocar os passos. Só um minutinho, eu abrir aqui. Olha, pensando no nosso conteúdo de entrega, a nossa primeira etapa, ele vai partir. A Aline já passa a palavra para você, só um minutinho. O nosso roteiro... O nosso roteiro, né, ele vai seguir o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a área. Por isso que eu falei com vocês, se vocês já tinham a ideia de qual área que vocês queriam seguir, né? Vocês, algumas já definiram que é a área da saúde, outras ainda estão fechando, enfim. Mas o primeiro momento é esse: qual é a área que eu quero discutir? Eu quero falar atuação do serviço social na habitação. Não, eu quero falar atuação do serviço social na saúde. Eu quero falar atuação do assistente social na educação, que é uma área que é muito limitada aqui, por mais que a gente tenha, né, uma luta para garantir que assistentes sociais
tem um assistente social em cada escola pública, o assistente social se limita muito às escolas privadas, mas enfim, eu quero falar do assistente social na educação, né? Eu quero falar do assistente social na iniciativa privada, numa empresa. Eu quero falar do assistente social no terceiro setor. Né? Então, a gente tem vários campos aí de atuação do serviço social. E aí é importante, né, que nesse momento a gente... Claro, se você já conhece um assistente social e você já tem uma proximidade com o tema, é ótimo, né? Mas é importante que vocês pensem também no conteúdo, porque nesse primeiro momento vocês não vão fazer a entrevista com o assistente social. Nesse primeiro momento vocês vão seguir apenas esse passo que eu passei para vocês na primeira parte da entrega, né? Que é pensar em qual área que vocês querem trabalhar, é pensar aí, né, no segundo momento, né? Lembre-se de refletir sobre o que eu sei sobre essa área de atuação, o que eu quero saber sobre essa área, o que eu preciso saber dessa área. Mas como? Né? Quando o serviço social surgiu na assistência, por exemplo, né? Se a gente for pensar a atuação do serviço social, o serviço social, né, uma das áreas mais antigas de atuação do serviço social é a assistência e é a saúde. Mas tem outras áreas que o serviço social ele é muito novo, né? Então, eu vou conseguir essa informação de quando o serviço social ele começa a atuar naquela área, né? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Conheçam, saibam precisar qual foi o período histórico, né? E aí vocês talvez possam até fazer um link que eu falei com vocês do código de ética, né? Pensando como que era a atuação do serviço social quando ele surge. Então, seu assistente social, como que era a atuação do assistente social na saúde quando o código de ética era ainda de 45, de 65, 75, né? É uma atuação totalmente diferenciada, né? Era de culpabilização do usuário, o usuário que era o problema, o usuário que tinha que resolver seus problemas e se adequar à sociedade, né? Era um processo de culpabilização do indivíduo. Hoje em dia a gente não trabalha mais nessa perspectiva, né? Quando eu citei exemplo para vocês da saúde, da habitação, era mais ou menos essa, né? Era sempre trabalhando o indivíduo como, né, aquele que traz o problema, né? Então, não um Estado que não garante habitação, né, para aquele usuário, né, uma política de urbanização, e sim como um dever daquele indivíduo se adequar à sociedade. Então, é importante que a gente entenda isso também, consiga fazer esse link entre entre os códigos de ética também daquele período, né, do surgimento da profissão. Qual era o código de ética quando a profissão foi criada? Né? E aí, pensar também na atuação do assistente social. Aí, nesse momento, vocês conseguem até essa informação com a pessoa que vocês vão entrevistar, mas, assim, vocês sabem o que o assistente social vai fazer, né? O que ele desempenha dentro de uma instituição privada, por exemplo? O que o assistente social faz, né? Ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar na parte de RH, mas o que o assistente social vai fazer no RH? Então, é importante que a gente tenha conhecimento, né, e conseguir compreender isso. Né? E isso vai ser a partir da pesquisa exploratória, né? Procurando referências bibliográficas. Tem referências bibliográficas que são do próprio serviço social, tem legislações que são são legislações mais gerais, mas que também contemplam a atuação do serviço social, então é importante pensar nessa perspectiva. Deixa eu só ver aqui que tem algumas conversas aqui. Michele não está conseguindo transferir o áudio, mas está acompanhando, ela já falou que sim, né? A Joana também não está conseguindo ver o vídeo. Não, vejo sim, não estou... a Joana está vendo o vídeo, mas não está conseguindo retransmitir o vídeo. E a Michele, ela quer que eu fale um pouquinho do serviço social no sistema penitenciário. O assistente social dentro do sistema penitenciário, né, como eu falei para vocês, e a Michele já tinha me perguntado isso anteriormente, que ela falou aquela material que eu tinha passado anteriormente como referência, a Michele falou que sentiu diferença entre a atuação do serviço social em cada estado, né? Porque acaba que o serviço, a política de segurança, ela é diferente em cada estado, né? Mas o assistente social, ele também tem como dever, né, dentro de uma instituição carcerária, partir do pressuposto de que tem que garantir o projeto ético-político. Então, como que vai fazer, né? Garantir, né, o acesso aos direitos sociais, universais, daquele sujeito que está, né,
ali dentro daquela instituição, como também da sua família, né? Então, orientando a família daquele sujeito quanto os direitos sociais que são possíveis para ele, né? Garantindo que aquele sujeito ele seja garantido o direito de visitação, né? Enfim, trabalhando muito em cima dos direitos, né? O assistente social sempre vai trabalhar em cima da garantia de direitos. Eu falo que o assistente social ele tem como papel esse, né? É mostrar para cada usuário dentro de cada área de trabalho, né? Quais são os direitos que permitem aquele indivíduo acessar, né? Então, assim, quais são os direitos daquela pessoa que está ali dentro daquela unidade carcerária, né? Então, é apresentar para ele os direitos que ele tem disponível, né? Então, auxílio reclusão. Então, o que é auxílio reclusão? Por que ele tem direito ao auxílio reclusão? Né? Então, identificar se a família daquele preso, ela já tem acesso ao programa Bolsa Família, né? Então, trabalhar questões em cima desse sentido, né? Quais são os direitos que ele pode ter acesso? Mais alguém? Deixa eu só fechar aqui a nossa apresentação, porque eu acho que seriam essas questões no primeiro momento, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Queira até mesmo, Bia, eu quero falar do serviço social numa área que eu conheço muito pouco. Você pode falar um pouquinho melhor? Né? Assim como a Michelle colocou, eu estou aqui à disposição para ouvir vocês. Esse é o momento nosso, como eu falei, esse nosso primeiro contato é mais mesmo um contato de aproximação, né? É mais mesmo para vocês conhecerem, para vocês estarem próximos dessa plataforma, né? Dessa possibilidade de a gente estar se aproximando através da webconferência, para não ficar só aquela coisa fria de mensagem, né? Mais um momento mesmo de troca entre a gente. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma contribuição, né? Alguma área que queira tá trabalhando. Quem não está conseguindo acessar o vídeo, mas está conseguindo ouvir o meu áudio, pode mandar a pergunta que eu leio igual eu li agora. Joana, a professora já tem minha área definida, é a terceira idade, né? Então, a Joana, ela está dizendo que ela já definiu a terceira idade, e aí é importante também que a gente sempre esteja atenta. A Joana está pedindo para falar um pouco da terceira idade, em cima dessas mudanças de nomenclatura. Como eu falei, serviço social é uma profissão ainda muito novinha, né? A gente nasceu na década de 30, né? Diferente de outras profissões que são muito mais antigas. Então, ainda a gente já está construindo ainda a nossa forma de atuação, né? Os nossos instrumentos ainda eles estão adaptados, né? Eu até mandei para vocês um dicionário dos termos do serviço social, que quando ela pede para eu estar falando do serviço social, né? Pensando na perspectiva da terceira idade, né? A gente falava muito, a gente tem várias formas de pensar o serviço social dentro da terceira idade, né? Antigamente a gente falava que a assistente social trabalhava num asilo, né? O áudio, vou fechar o áudio aqui de vocês, que está dando retorno, tá? Já libero. Já libero, porque eu não sei de qual de vocês que está vazando o áudio. E aí eu já libero. Então, o serviço social, pensando na perspectiva da terceira idade, antes a gente falava que o assistente social atuava no asilo, né? Mas agora mudou a nomenclatura, o assistente social trabalha no lar de longa permanência, né? Então é importante que a gente tenha consciência em relação a isso. A mesma coisa, né? Um idoso, ele está dentro da instituição, isso, ILPI, Instituição de Longa Permanência. O assistente social, quando ele está dentro daquela instituição, é importante que ele identifique se aquele usuário ele tem acesso, né, por exemplo, a um programa de benefício de prestação continuada, que é o BPC. Às vezes aquele usuário ele chega até a instituição e ele não tem família, ele não tem como contribuir com aquela instituição, e for pensar você trabalhar com o idoso, né, o serviço social ele se dá de forma gratuita, né, mas o único serviço que você pode ter uma cobrança, né, não é uma cobrança integral, né, mas é uma cobrança para garantir o sustento da instituição, pensando na questão da terceira idade, né, e aí como você vai fazer isso, né, você pode conseguir que aquele idoso ele tenha um benefício, e aí lembrando que não é 100%, né, que aquele idoso vai disponibilizar para a instituição, mas o idoso ele pode conseguir o benefício de prestação continuada. Mas como que eu consigo isso? É aquele idoso que não teve a contribuição, né, mínima, não conseguiu se aposentar, e aí ele consegue o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né? Então, assim, é importante também que a gente tenha conhecimento,
né, dessas informações, que a gente conheça o Estatuto do Idoso, é muito importante. Assim como você deve conhecer o Estatuto do Idoso, você deve conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Você tem que conhecer esses instrumentos. Então, você precisa estar tendo ciência do que é o Estatuto do Idoso, quais são os direitos e quais são os deveres, né, dos seus familiares. Então, a partir do conhecimento desses instrumentos, a gente consegue garantir aí uma atuação aí, seguindo o nosso, né, propósito do projeto ético-político, né, que é a universalização e garantia de direito de todos. E outra forma também que o assistente social pode trabalhar com o idoso, né, pensando também na questão do serviço de fortalecimento de vínculo, né, tem muitas instituições, né, pensando dentro da assistência, que oferecem oficinas para idosos, né, pensando nessa perspectiva de serviço de fortalecimento de vínculo, né. Eu recentemente fiz uma atividade para um grupo de idosas, que era de um serviço de convivência de uma instituição aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Botafogo, e era bem interessante, porque era uma instituição que atendia idosas, né, tanto de uma favela, que era bem próxima dessa instituição, como ali mesmo, né, de ruas próximas ali de Botafogo, né, então eram perfis muito distintos, né, e aí vem a questão, como a gente vai garantir a equidade desse serviço, né, voltando àquela fotinha da equidade que eu trouxe para vocês, e aí eu consegui trabalhar da seguinte maneira, o que foi me solicitado foi que eu fizesse uma dinâmica para trabalhar a mediação de conflito, né, e como eu trabalho a mediação de conflito dentro de um cenário que tinham, né, histórias de vida são distintas, né, e aí eu trabalhei muito com a importância de saber ouvir o outro. Eu cortei o som, já libero o som. Então, eu trabalhei muito em cima dessa proposta mesmo de conseguir, né, que todos fossem ouvidos, né, a questão mesmo do fortalecimento, né, de vínculo, né, pensando também na perspectiva de valorização do espaço que aquele idoso residia, né? Então ele entender que o serviço social na área de saúde em hospital e clínicas de reabilitação, tá? Já falo. Então, é pensando muito em cima dessa perspectiva de que você também pode atuar perfeitamente com o idoso dentro de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, assim, eu trabalho numa instituição onde eu ofereço um curso de crochê, né? Oferecer um curso de crochê, qual a ligação do curso de crochê com o serviço social, né? Aparentemente nenhuma, né? Você dá aula de crochê, isso não é uma política de assistência, mas a partir do momento que você consegue linkar dentro daquela oficina de crochê, né, um momento de troca, de orientação, dizendo um momento de fala de quais são os direitos daquele idoso, né, daquela população, né, que a gente chama, e aí a gente vai chamar, né, dentro da assistência, que na verdade essa oficina de crochê ela vai ser apenas uma estratégia para que possa ser garantido, né, a política de assistência, né, trabalhar o serviço de fortalecimento de vínculo pensando nesse recorte que é a população idosa. Eu tive uma outra pergunta, só ver aqui, que era relacionada à atuação do serviço social na saúde. E o serviço social na área de saúde, hospitais e clínicas de reabilitação, durante o meu estágio, e aí eu falo para vocês a importância de um estágio, né, que eu sempre, quando eu comecei o serviço social, eu tinha certeza que ia trabalhar na área da saúde. Mas depois de formada, eu nunca consegui trabalhar. Mas meu estágio foi muito importante para mim, porque eu consegui entender claramente qual é o papel do serviço social dentro da saúde. Eu atuei em duas instituições totalmente diferentes. Eu atuei numa instituição em que eu trabalhava numa instituição militar, então eu trabalhava pensando na perspectiva de saúde, dependência química, né? Eu participava de um grupo de dependência química e também tinha aquela parte burocrática, onde eu era responsável em estar fazendo atendimento para liberação, né, de consultas dentro do hospital, então tinha aquela coisa muito burocrática de pegar a documentação, conferir, enfim, mas a gente tinha que fazer também
algumas entrevistas sociais, mas o que eu mais me chama atenção na experiência na saúde, né, foi coordenar esse grupo de dependência química dentro de uma instituição militar, mas eu trabalhava dentro do hospital militar. Foi bem interessante, então não era só aquela coisa burocrática de ficar liberando, né, atendimento do usuário, garantir que aquele usuário conseguisse acesso àquele hospital. E uma outra experiência que eu tive foi quando eu trabalhei no Hospital Geral de Bom Sucesso, que eu estagiei na pediatria, e aí a gente era responsável mesmo de estar fazendo acompanhamento de todas as crianças e adolescentes, e já respondo você, Michele, e a gente trabalhava exatamente nessa acolhida, né, então toda criança que entrava, criança e adolescente que entrava, a gente fazia uma ficha de atendimento, né, e aí identificava as necessidades, né, e fazia esse encaminhamento mesmo para os direitos sociais competentes. Michele, ainda sobre o sistema penitenciário, como pode ser feita a reintegração dos assistidos à sociedade? Então, tem alguns programas, né, que permitem que haja essa ressocialização, né? Há uns anos atrás, tinha uma instituição do terceiro setor, uma instituição bem conhecida, que fazia um trabalho bem interessante de reinserção. E aí era uma parceria, né, da instituição, acho que era com o Bangu mesmo, né, e eles faziam uma parceria de estar encaminhando né, as pessoas que estavam retornando, que estavam reingressando, né, para participar desse projeto. Foi bem interessante a proposta, era a capacitação e a garantia, né, que elas conseguissem um emprego, porque é muito difícil, porque não adianta só a gente trabalhar dentro, né, do sistema penitenciário com a capacitação profissional, se quando aquele indivíduo sair, né, do sistema penitenciário, né, e for feita uma busca, né, e identificar que ele tem a passagem na polícia, ele não conseguiu um emprego. Então, a gente tem que pensar um pouco além. Não adianta só você capacitar, vou oferecer um curso de marcenaria e garantindo que ele vai sair dali e vai trabalhar, né, num emprego formal. A gente sabe que, na verdade, não. Então, é importante que a gente também pense em parceiros, né, que garantam, né, essa continuidade do trabalho que a gente vai desenvolver. Né, seja uma oficina de capacitação, de treinamento, como eu posso garantir que aquele usuário ele consiga sair né, já empregado? Eu vou liberar o áudio para vocês, para ver se alguém quer contribuir com alguma coisa, que a gente já está chegando a 1 hora de conversa. Eu deixei hoje o nosso encontro um pouquinho mais prolongado, até porque era a nossa apresentação, e eu achava importante esse momento de troca, de ouvir vocês, mas nos outros encontros a gente vai estar um pouquinho menor o tempo, tá? Mas só mesmo para a gente estar pensando aí como a gente consegue tá trabalhando. Mais alguém entrou aqui? Quem que é o 240365? Eu não consigo saber identificar quem é. Voltou o áudio? Alguém fez alguma contribuição? Sobre o que a gente discutiu, quando a gente discutiu tanta coisa, né, que às vezes a gente fica até um pouco perdido. Mas alguém apareceu, uma pessoa ali que eu não tinha visto ainda. Eu, Joyce. Oi, Joyce, eu ainda não tinha te visto. Seja bem-vinda. Eu estava tentando identificar quem era o 2403-656, mas agora eu vejo que é a Joyce. Oi, tudo bem, Joyce? Eu estou na correria hoje. Mas eu consegui acompanhar um pouquinho, né? Aí, tá ótimo, então. É porque eu estava tentando descobrir o nome, porque não aparecia pelo nome. Boa mudança aí para você. Depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo, tá? Para você ter acesso. Tá bem? Obrigada aí pela sua participação. Vocês querem contribuir com alguma coisa? Esse é o momento final da nossa fala. Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, ótimo. Fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Para a gente fechar a nossa tarde aí?
Não, acho que foi bastante esclarecedor, tirou bastante as dúvidas que eu tinha, algumas assim que eu entendi, mas eu gostei bastante. Gostou? E assim, esse momento mesmo é um momento mais de apresentação, né? Mas depois, assim, mesmo que a gente tenha esse momento, né, da web, eu vou estar disponível para vocês aí ao longo de toda a semana. Vocês podem me mandar mensagem, né? Às vezes, eu não quero mandar para todas as pessoas saberem a minha dúvida. A gente tem a possibilidade de mandar mensagem no privado, às vezes é uma coisa mais particular que vocês queiram ter conhecimento. Principalmente agora nesse momento do PCA, que vão surgir muitas dúvidas, então eu vou estar disponível para vocês, né? Vocês têm aí várias formas de estar falando comigo, então não precisa esperar esse momento da web aí para a gente estar se aproximando, né? Como a gente costuma dizer, né? Porque a gente é a distância que a gente tem que ter esse distanciamento, né? Pelo contrário, a gente está tentando, né? Trazer, né? Vocês para mais próximo possível da gente. Então a gente disponibiliza aí o coordenador, né, a professora Adriana, disponibiliza vários recursos, eu também estou aqui à disposição de vocês, né, vocês têm várias formas de estar falando aí comigo, não, então, o que vocês precisarem aí, né, depois eu vou só pedir para vocês me mandarem o tema que vocês querem trabalhar, e aí, caso vocês tenham dúvidas, né, eu vi que vocês já apresentaram algumas dúvidas referente a, se eu faço a entrevista com o assistente social, eu preciso de uma autorização, né? Eu tenho dificuldade de fazer uma entrevista com um determinado profissional porque ele fala que precisa de uma autorização de cima, né? Então, como que eu faço? Eu vou tentar um outro profissional que eu não consiga passar por todo esse trâmite burocrático. Então, é o momento mesmo de vocês estarem pensando aí a forma de vocês conseguirem estar chegando, né, a esse profissional. É porque na área de tecnologia e carreira tem que entrevistar um profissional, aí essa também é uma das nossas dúvidas, né? Que seria no caso assistente social. Então, a gente queria saber mesmo se teria que ter essa autorização, aí é bom agora saber que precisa, né? Precisa sim, precisa ser resguardado, né? Até porque o que ele vai estar falando ali, ele vai ter que, né, autorizar, né, que você compartilhe aquelas informações, né, à medida que você vai usar mesmo para fins acadêmicos. Então é importante que você tenha assim uma autorização, não fique só uma coisa, né, informal. Aí o Shaddai, ela pediu para, o Shaddai já baixou a mão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mesmo que não esteja me vendo um áudio, calma aí, o Shaddai levantou a mão e baixou a mão. Shaddai. Eu levantei de novo a mão. A Adilene, calma aí. Oi. Vai, o Shaddai. Levantou e baixou, abaixou. E agora a Adilene surgiu. Não tem problema. Então vamos para a Adilene e depois a gente volta para você, Shaddai? Tem problema? Sim. Não tem problema não. Tá, então vamos lá. A Adilene quer concluir aí. Pode falar, Adilene. No caso desse... Quem elabora essa autorização? Nós? A gente tem um modelo, a gente vai encaminhar para vocês um modelo padrão. Vai estar disponível lá na referência de vocês, na nossa biblioteca, ali tem a disponibilidade de um modelo de termo de autorização e uso de imagem. A gente já disponibiliza um modelo para vocês, não se preocupa não. Ah, tá, entendi. Tá, Adilene? A gente tem essa disponibilidade. O Shaddai pode falar? Então, professora, você falou que tem a primeira parte do trabalho. Eu não tinha entendido sobre primeira parte. No caso, a primeira parte eu vou ter que falar só sobre a atuação, né, do serviço social na área que eu escolher. Sim, você viu que quando você clica lá, você tem um anexo com as orientações, quando você clica. Então, é justamente quando você clica na primeira parte, é seguir aquele roteiro que eu coloquei para vocês, que é a escolha do... fale. Mas é tudo em um trabalho só, não é? Porque esse trabalho, o PCA, você não tem fóruns de discussão, né? São etapas de entrega de produtos. A primeira etapa de trabalho são aquelas perguntas que eu coloquei disponível para vocês, né, em anexo. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque eu tava com um pouco de dificuldade nessa parte. Não, é só seguir aquele roteiro, não precisa
ir muito além, não. Até porque vão ter outras etapas, e aí sim vai ter que ter a visita, a instituição, mas nesse primeiro momento é só mesmo identificando de uma forma bem geral. O que o assistente social faz? Qual o papel do assistente social na área da saúde, né? Não necessariamente que tenha já que ser assistente social Maria, né? Ou assistente social João, que eu conheça. Não, nesse momento é só mesmo uma forma bem geral do que é o que o assistente social vem a fazer. Tá bem? Entendi. Tá, Professora. eu entendi. Professora, Oi, Edilene, pode falar. nesse caso da saúde, o papel do assistente social dentro do hospital é relacionado diretamente aos pacientes somente? Não, o assistente social ele faz o atendimento, né? Não só do paciente, mas também como da sua família, né? Então acaba que esse atendimento, principalmente com a criança, você não vai entrevistar uma criança, né? Você vai entrevistar a família daquela criança. Então o atendimento aí se dá, né? Com o usuário e com seus familiares. Então, assim, um exemplo, eu preciso identificar aquela pessoa, ela chega, né, 60 na rua, né? Então, é importante que eu localize a família daquele usuário, né? Que eu garanta que aquele usuário está há dias ali na instituição, precisa receber alta, né? Então, assim, e não recebeu nenhum tipo de visita, né? Então, a assistente social faz mesmo essa busca pelos familiares daquele usuário, né? Mas geralmente o assistente social ele atende sim, porque às vezes o assistente social, aquele usuário pode ter dúvida, eu estou há tantos dias no hospital, né? Eu vou precisar entrar no INSS, então o assistente social faz orientação em relação a isso. Quando eu sair daqui eu preciso tomar tal medicação, como que eu tenho garantido que essa medicação eu tenho disponibilidade dessa medicação, ou né, aquele usuário venha a falecer e a família não detém recursos para estar fazendo, né, o enterro gratuito daquele usuário, né? Então, como ele consegue a gratuidade? Então, você está sempre trabalhando em cima dessas orientações, né? Garantindo os direitos sociais do usuário. Instituições que lidam com mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, por exemplo. Tem sim. Inclusive, a minha primeira experiência profissional foi dentro de uma instituição que atendia criança e adolescente vítima de violência, e ela tinha essa instituição do terceiro setor tinha uma outra também, vinculada à mesma presidente, que atendia mulheres vítimas de violência. E o assistente social, o assistente social, ele faz exatamente isso, ele faz esse contato, né, faz a entrevista, né, com aquele usuário, que a gente chama de triagem, né, e aí identifica quais serviços que ele precisa ser encaminhado, porque às vezes a vítima, né, a mulher agredida, né, ela não quer fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência, né, então você tem que informar para ela que mesmo que ela não queira fazer aquele boletim de ocorrência, ela tem acesso à rede de proteção à mulher, né, então assim, às vezes a mulher acha que ela só vai conseguir acessar a rede de proteção se ela tiver um boletim de ocorrência, né, e às vezes não necessariamente, mas claro, você tem que trabalhar informando para ela, entendendo que ela sofre violência, né, trabalhar todo o conceito de violência com ela, e aí de forma de que não obrigar a mulher, porque como eu falei com a gente, né, a gente na verdade, a gente vai informar qual é a rede de proteção, né, a gente não pode obrigar que aquela mulher vá até a delegacia, foi o que eu falei com vocês, a gente tem que ser neutro, né, por mais que a gente ache que a postura, né, nossa, que ela faça o boletim de ocorrência, a gente não pode obrigar a mulher a fazer isso. O Shaddai fez uma pergunta bem bacana, que eu acho importante para a gente estar finalizando. Aí o Shaddai perguntou se a gente é obrigado a dar uma nota de falecimento daquele paciente, né? No caso, o nosso usuário. Não, a gente não dá nota de falecimento. Isso, assim, é bem delicado. Eu lembro quando eu estagiei no Hospital Geral de Bom Sucesso, né, eu lembro de um caso bem específico, que era uma criança que veio a óbito, a gente acompanhava também as crianças transplante hepático, e era uma bebezinha que veio a óbito, e queriam que a equipe de serviço social desse a notícia de que a criança tinha falecido. E aí, assim,
a gente não dá. Por que a gente não dá? Porque a gente não tem conhecimento da medicina, a gente não tem conhecimento técnico, né? Então, como que a gente vai chegar para a família daquele usuário e vai falar que o paciente faleceu? Mas ele faleceu de quê? Ele morreu de quê? A gente não vai ter esse conhecimento. Então, o que a gente faz, sim? A equipe médica dá orientação, informa, né, a equipe de saúde que houve o falecimento, houve o óbito, e aí sim, depois, nós partimos para a orientação em relação aos serviços, né, a política de proteção para aquele usuário, mas informar que aquele usuário, né, nosso usuário, no caso o paciente daquela unidade hospitalar, veio a óbito, isso não é responsabilidade nossa. Ok? Meninas, olha, eu queria agradecer a vocês, dizer que foi um prazer estar conhecendo vocês agora, né, visualmente falando, reforçar que eu estou à disposição de vocês, que vocês precisarem, vocês podem colocar dúvidas lá no nosso fórum de dúvidas. É importante que as dúvidas sejam sempre direcionadas em cada fórum relacionado à disciplina. Eu vou estar colocando agora novas questões para serem, né, vocês participarem, mas só lembrando uma coisa, que as novas linhas de discussão, né, é importante que, principalmente aqueles que não participaram ainda, participem, tá? Porque é uma forma de avaliação, isso também é uma nota, então é importante que todos participem do nosso fórum de avaliação. Eu vejo que a turma é uma turma bem engajada, é uma turma bem participativa, sempre quando eu faço uma pergunta para uma, a outra também contribui, porque esse é o papel mesmo do fórum, é uma contribuir em cima da fala da outra, não é um pergunta e resposta, né? A Joana está me perguntando do prazo, que ela perdeu aquele prazo inicial que eu coloquei. Não tem problema, Joana, porque eu vou criar uma nova linha de discussão. Em relação ao fórum de apresentação, o fórum de apresentação ele é aberto até o final, até, né, entrar o último aluno. Então, assim, eu peço que quem ainda não contribuiu, né, acredito que a maioria já tenha feito a apresentação, né, que está presente aqui, mas caso alguém não tenha feito a apresentação lá, é importante, porque aí é uma forma de vocês me conhecerem e eu também estar conhecendo, né, vocês e o que levou vocês a acessarem aí, a escolherem o curso de serviço social como a profissão de vocês, né. Queria dizer que foi um prazer, obrigada, tá? E aí, em breve eu vou estar fazendo de novo essa enquete para ver o melhor horário aí para a nossa webconferência. E lembrando que todo esse conteúdo aqui vai estar disponível na nossa disciplina. A Xadai está perguntando se vai abrir uma outra linha de discussão nesse final de semana. Sim, eu vou estar colocando amanhã algumas perguntas, né? Ao longo da semana eu vou estar colocando, caso eu não consiga colocar todas amanhã, mas essa semana já vão ter todas as perguntas, né, nas novas linhas de discussão. Tá bem? Obrigada e até o próximo encontro. Boa tarde para vocês, meninas. Tchau, tchau.